Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos praticamente na última aula do bimestre, nas últimas aulas. E eu sou a professora Tayana, estarei mediando a aula do professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Professora Tayana, tudo bem? Tudo Como bem. sempre, um prazer tê-la aqui, um prazer estar aqui na nossa aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, peguem seus cadernos, hoje é dia 30 de julho. 30 de julho, que bacana! Já. Olha, o ano está passando, a gente está aqui estudando com vocês, acompanhando vocês, auxiliando os professores, sendo auxiliado por eles também, essa conversa mediada por tecnologia, né? Na nossa aula de hoje, Entre Trovas, parte 2. Começamos a falar sobre trovadorismo na última aula, fazendo o link entre o conteúdo do segundo bimestre e o conteúdo que vem a ser do terceiro bimestre. Eu acredito que muitos de vocês ainda não estão com os cadernos do aluno, mas vocês conseguem muito bem acompanhar as nossas aulas, porque são algumas aulas de introdução, conectando, como eu falei, o conteúdo que nós trabalhamos com o conteúdo que vamos trabalhar, falando de elementos líricos, falando de elementos ligados à poesia, né? Então, é isto, vamos seguir adiante. Não esqueçam de anotar o título da aula, Entre Trovas, parte 2, tá certo? E a data de hoje, que eu sei que vocês gostam, um aluno bem organizado faz isso. Olha aí, tá na tela, Entre Trovas, parte 2, isso, olha que bacana. Então, professora Tayana, qual o tema da aula de hoje? Vamos lá. Antes, Mauro, eu queria agradecer aos professores que estiveram conosco esse bimestre, que não foi fácil para a gente, né? Mas estamos aí, agradecer aos alunos também, porque nós temos nos esforçado aqui, vocês aí, cada um tem dado o seu melhor e a gente está conseguindo manter aí o aprendizado. Isso é uma vitória, né? Entre tantas coisas que têm acontecido esse ano, isso é uma vitória para a gente e para vocês. Então, quero agradecer mesmo essa parceria, professor Mauro e todos, né, que têm nos ajudado tanto aqui. Aí, aproveitando, já que você tocou no assunto, professor Tayana, tenho que falar também. Olha só, é muito importante, é importantíssimo, já que você está conosco, sabemos que nós, quando estamos numa sala de aula, quando a professora de artes, na aula anterior, ela trabalha com glitter, eu nem vejo a professora trabalhar com glitter. Mas quando eu chego na minha aula, na sequência, eu saio de lá tocado por glitter, eu chego brilhando com glitter em casa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente nem encosta nas pessoas e o que eu estou querendo falar é o seguinte: o que essa pandemia trouxe para nós? A ciência, a consciência de que estamos muito próximos uns dos outros, mesmo que nós não nos toquemos. Então, a professora trabalha com glitter e eu não encosto na professora, mas eu saio com glitter, ou seja, é muito fácil contrair esse vírus. Mas, se algo vai ficar para essa pandemia, é a consciência de que se nós estamos próximos e podemos nos contaminar com esse vírus, também nós estamos próximos e podemos nos ajudar, podemos nos colaborar. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos responsabilidade um com o outro. E, então, da mesma forma como nós temos que nos manter afastados, né, para que nós podemos cuidar da saúde um do outro, nós também temos que ter a consciência que estamos próximos e devemos ajudar uns aos outros. Como, por exemplo, você entrar em contato com o seu amigo que não está acessando as aulas. Porque ele vai ser muito prejudicado. E você sabe, se você está aqui agora acompanhando nossas aulas, você sabe a importância que é assistir a aula, participar, responder as questões. Então, entre em contato com seus amigos, os que estão fora. A nossa Secretaria de Educação está chamando isso de busca ativa, ou seja, nós irmos atrás dos alunos, dos seus amigos e trazê-los para dentro do sistema, porque é muito importante que todos estejamos estudando neste momento até passar essa situação de afastamento social. Da mesma forma que estamos próximos e podemos nos prejudicar de alguma forma, o fato de estarmos próximos pode nos levar a nos ajudar. Tá certo? Então, acho que desculpa, não era para ter falado isso, não estava no roteiro, foi super bacana, não estava no script, mas ótimo. É muito importante, temos que nos ajudar porque estamos próximos uns dos outros, tá bom? Então, professora, vamos lá, então, aos objetivos da aula de hoje, na tela, o texto lírico, o poema, a poesia e o contexto histórico. E a habilidade, reconhecer características básicas do poema lírico. Então, hoje tem muito lirismo aí na aula. Vamos falar de lirismo. Aliás, professora, você sabe de onde vem o termo eu lírico? Claro que sabe. Ai, você me pegou agora. Não lembra? Eu lírico, vem de lirismo.
Lira, isso, da lira. Da lira. Da lira, tá, isso. Da lira. Isso. A lira é um instrumento. Eu estava falando dela antes de começar a a aula. gente tá falando sobre isso, professora, por favor. É como eu comecei a falar de glitter, comecei a falar de busca ativa. Olha só, a lira era um instrumento medieval que acompanhava as trovas que tratamos na última aula. Parecia com a harpa, né? Exato, né? Parecia com a harpa. E essas trovas eram as cantigas que eram cantadas pelos poetas, menestréis, né, os cantores da Idade Média. Em geral, naquelas festas que aconteciam nos castelos, né, ou em alguma celebração para os reis, né. Então, essas festas aconteciam, as celebrações, e as cantigas eram passadas de forma oral, né, assim como o telefone sem fio. Então, era natural que uma mesma cantiga tivesse 2, 3, 4 versões, até que uma dessas versões fosse passada para um livro chamado de cancioneiro. E a questão da escrita também não era acessível aí. Chegou depois, chegou bem depois, né? Quando a gente fala de escrita em língua portuguesa, a gente começa a falar língua portuguesa, português de padrão, gramática, né? Aquelas regras gramaticais que temos até hoje, chegaram com o classicismo, com o Renascimento. Até lá a gente percebe que o português vem caminhando de pouquinho em pouquinho até chegar a ser o que é hoje. Talvez da importância de termos Luís de Camões como um dos primeiros grandes poetas, né, da língua portuguesa, mas falaremos sobre isso em outro momento. Hoje ainda falaremos sobre trovas, porque o que faremos hoje? Olha ali na tela. Hoje nós aprenderemos sobre as primeiras manifestações da literatura em língua portuguesa. Continuaremos nesse assunto. Nós reconheceremos características das poesias lírico-medievais e vamos diferenciar cantigas de escárnio de cantigas de maldizer. Ou seja, vamos aprofundar um pouquinho mais no assunto que tratamos na última aula. Então, para começar, quero muito saber a participação de vocês. Volta aqui a tela comigo, por favor. Eu quero a participação de vocês. Respondam, por favor, a pergunta, porque antes de falar de poesia medieval, eu queria que nós conversássemos sobre a vida na Idade Média. Vocês com certeza tiveram contato em filme, livros, séries de TV, né, com como os hábitos, né, das pessoas nos séculos 12, 11, 10, 9, né, do século 5, 6, 7, o período medieval. E também nas aulas de história, né? Então, eu queria que nós trouxéssemos esse conhecimento prévio para a aula e vocês respondessem para nós a seguinte pergunta. De acordo com tudo que você já estudou e leu, assistiu sobre a Idade Média, como você imagina que era a vida das pessoas nesse período? Participe conosco um minutinho e já voltamos. Temos aqui os nossos alunos participando com a gente, continue aí participando, gente. Então, o Mário disse que era uma vida difícil, a Isadora também disse que era uma vida difícil, tem gente que falou chegar a ser aterrorizante, a Maria disse aqui. Eles sem higiene, a Adriele diz sem higiene também, eles estão tenso, uma vida tensa, o José... eles falam que era difícil, eles estão imaginando assim que é difícil. Eu tenho aqui um aluno que falou que acha que é emocionante. Emocionante. A Rihanna falou que devia ser emocionante. Por que será emocionante? Emocionante. Então, nós
se nascêssemos, né, numa vida na Idade Média, se vivêssemos naquele período, nós não teríamos como ter comparação, né? Nós não imaginaríamos uma vida usando internet, tecnologias, avião, né, celular. Não pensaremos numa vida desse tipo. Então, não teríamos comparação. Então, dizer emocionante, eu não iria nesse ponto. E nesse período, nós nem teríamos a consciência de que ela é precária. Seria a vida como era naquele período. Mas sim, comparado a hoje, era uma vida precária, com pouca higiene, era uma vida... talvez tudo isso a gente pode até debater, porque algumas pessoas poderiam viver de uma certa forma de maneira mais tranquila, mais higiênica, né? Principalmente as pessoas que viviam em castelos, né? Em alguns castelos, mesmo sabendo que alguns castelos da Idade Média tinham, todos eles tinham bem menos recursos que a maioria das casas de classe média baixa hoje, né? Porque hoje uma pessoa que mora perto do grande centro, ela tem acesso a água encanada, tem acesso a, sei lá, vacinas, né? Acesso a antibióticos, e tudo isso faz uma grande diferença. Coisas que não tinha na Idade Média. Não dá nem para comparar, né? Porém, o que eu quero falar aqui é que o grande ponto é da lentidão em que as coisas aconteciam, né? As mudanças eram muito lentas, era tudo muito gradual. A vida, sim, tal qual a aluna falou, professora Tayana, era muito mais simples. Era muito mais teve simples. um aluno também que falou aqui violenta, acho que foi o Mário. Foi então, Mário, por aí. Violenta, mais violenta. Por aí. Pensar assim, né? Bom, tudo isso é questionável, mas questionável não é uma aula de história, né? Porque vou pensar assim, nossa, é violenta. Nós vivemos o século passado, o século XX, com duas guerras mundiais, né? Sociologia também, né? Sociologia, né? Vivemos duas guerras mundiais, né? O que eu quero falar é assim, em literatura, que nós estamos pensando aqui, olha, as pessoas não liam. Então, as tradições eram passadas oralmente, os textos eram passados oralmente, até que chegasse alguém que escrevia, né? Até a língua se constituir enquanto língua portuguesa demorou um pouquinho. Falamos um pouco sobre isso na aula de lusofonia. Mas eu queria passar para vocês alguns exemplos, né, imagens da vida na Idade Média. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens na tela, por favor. Cenas da vida urbana em Bizâncio. À esquerda, uma cena de casamento, né? À esquerda, duas pessoas se casando, dois jovens se casando. À direita, uma conversa entre os membros da família, né? Então, você percebe que ao fundo a gente tem a representação de o que provavelmente seriam castelos, né? Então, olha a presença do castelo ali, porque provavelmente as pessoas viviam ou próximas a este castelo ou no castelo. Pela cor da roupa, pela postura, provavelmente eram nobres que viviam nos castelos. Eu falo provavelmente porque não tem como saber desse registro, né? Eu falo jovens também porque neste período a vida era muito mais curta. As pessoas viviam uma expectativa média de vida, 30, 40 anos de idade, né? Passamos fácil dos 70, 80 no século 20 e 21. Então, na Idade Média, as pessoas morriam de maneira muito mais fácil, era muito mais rápido. E isso é importante porque o apego a algumas tradições, epidemias de fome, então as pessoas rezavam antes de comer, né? Essa tradição veio até nós, né? Está se perdendo um pouco em algumas culturas, mas ainda se mantém em outras. A figura de Deus como centro de tudo na Idade Média era muito forte, né? Porque as pessoas estavam muito próximas a pessoas que morriam. Hoje, ainda bem, né? Graças a todos os avanços tecnológicos, nós conseguimos avançar muito nisso. Outra imagem, né? Anne Hadene usando propoloma em 1070. Esse propoloma é o chapéu típico, né? Lá em Bizâncio, né? Nesse período. E aqui uma imagem do período, né? Em 1070, na Idade Média. Mas, aqui na imagem, eu peguei esse castelo de Guimarães, Portugal. Este castelo de Guimarães foi o castelo onde nasceu o Dom Afonso Henriques. Tem uma outra imagem para vocês verem de dentro do castelo, né? O castelo de Guimarães. De acordo com a tradição, neste castelo nasceu o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, né? Que viveu entre 1112 e 1185. Volta para mim, por favor, depois a gente mostra de novo essa imagem.
O que acontece? Por que eu estou mostrando castelos? Porque havia uma cultura, uma tradição cavaleiresca, né? Cavalheiresca. As pessoas tinham esse apego àquela coisa de cruzadas, e isso influenciou, inclusive, a construção de narrativas. Então, você tinha o cavaleiro andante, aquele cara que ia lutar para salvar as donzelas, né? E isso tem o nome de novelas de cavalaria. Não vamos aprofundar muito, mas é algo que influenciou, inclusive dentro dos textos. Nós falamos disso na semana passada. Na semana passada não, na terça-feira, né, professora? Sim. Quando a gente falou sobre as cantigas de amor e de amigo. Essas cantigas estavam diretamente influenciadas por esta vida nestes castelos. Então, imagina, de novo na tela, a mocinha, né, o rapaz vai embora no cavalo, defender a fé católica, porque era a luta da época, né? Então, salvar mocinhas. E ela ficava aí conversando, né, sentada naquele degrau, conversando com aquelas nuvens, olhando para as amigas e lamentando a distância do amado dela. Isso era um tipo de cantiga. Ou então um rapaz aí dentro olhando para uma outra moça aí e imaginando que ela poderia ser a amada dele, né? Só que ela é muito rica e ele é muito pobre, é um amor impossível dentro deste castelo. Temos na sequência uma outra imagem aqui do interior também do Castelo de Guimarães, né? Muito bacana, né? Essa construção de madeira foi colocada depois, porém essas construções de tijolos, né? Elas são do período, são da época. O interior do Castelo de Guimarães, né? Aí é uma parte de uma capela onde foi batizado o Dom Afonso Henriques. Então, estou cheio de informação hoje, né? Foi o que eu falei. Muitas casas hoje, né, da periferia têm um acabamento muito melhor do que um castelo medieval. Eu não estou querendo falar para nós nos conformarmos, por favor, não. Mas olha, a vida, tal qual os nossos alunos disseram, é muito mais fácil hoje do que no período medieval. E tem que ser, né? Então, só para retomar na tela, o Castelo de Guimarães localiza-se na freguesia de Oliveira do Castelo, cidade e concelho de Guimarães, no distrito de Braga, em Portugal. É ligado à fundação do Condado Portucalense e às lutas da independência de Portugal, sendo designado popularmente como berço da nacionalidade portuguesa. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso tem a ver com a própria fundação de Portugal, né? Esse castelo, e fundou um pouco da nossa nacionalidade, que veio do que é Portugal, e Portugal descobriu, sei lá, invadiu o Brasil, não sei, depende de como você avalia isso, e estamos aqui nós hoje falando língua portuguesa, né? E já que eu falei do Dom Afonso Henriques, na tela tem aí uma estátua do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, né? Reinado do 26 de julho de 1139 a 6 de dezembro de 1185. A vida nos castelos e as lutas por conquistas, entre outros fatores, como as cruzadas, serviram de inspiração para as novelas de cavalaria, resumindo aquilo que eu falei agora há pouco. Tá certo? Então, vamos lá. Uma coisa, curiosidade também na tela. Se você tiver curiosidade, leia esse livro, O Bobo, de Alexandre Herculano. Este livro, ele conta a história da fundação de Portugal. A história toda passa-se no Castelo de Guimarães, nesse castelo que eu mostrei para vocês, ou nos seus arredores. E o período é o da independência de Portugal. Portugal era uma região, né, conectada à Península Ibérica e graças à luta do Dom Afonso Henriques contra a mãe dele, a mãe dele, conseguiu proclamar a independência desse território. Então, vamos lá. Cantiga. A cantiga é uma poesia cantada em redondilhas ou versos menores, dividida em estrofes iguais. Ela pode revelar sentimentos ou sátira. A cantiga medieval inclui texto poético e música. Então, quando você receber o seu caderno do aluno, este caderno do aluno estará com esta definição. Então, relembrando a última aula, eu queria que vocês passassem para nós, com todo esse aspecto que eu coloquei aqui agora, estrutural, relembrando o que eu falei, respondam para nós. Quais os dois tipos de cantigas lírico-amorosas do período medieval? Mas, como eu falei para vocês, é só para relembrar. Então, em 30 segundos, nós já voltamos com as respostas de vocês.
A pergunta foi bem direta e a resposta tem que ser bem direta também, porque são duas palavras bem simplesinhas. Professora Tayana, os alunos conseguiram lembrar? Então, eles estão aqui falando cantiga de amor e cantiga de amigo. É isso, professor? Tá certo? Exatamente. Cantiga de amor e cantiga de amigo são os dois tipos de cantiga lírico-amorosas que tratamos na última aula. Eram as cantigas que foram construídas, elaboradas, pensadas, cantadas em locais como os que eu mostrei agora há pouco, naquele castelo de Guimarães, que esse castelo foi o local de nascimento do Dom Afonso Henriques, mas em outros castelos como este, né, ao longo da Europa inteira. No caso, estamos falando de Portugal. Então, tem aqui na tela uma cantiga de amigo. Sim, claro, voltemos, por favor. Os alunos estão reclamando muito da qualidade, está caindo o sinal toda hora. Caso vocês não consigam, tenta ver no YouTube, no Face, porque eu estou vendo com o aplicativo, a gente já passou o problema, tá, gente? Se vocês não conseguirem acompanhar, tá bom? Porque eu acredito que é um problema do aplicativo mesmo. Mas está voltando. Qualquer coisa, você bota no YouTube e tal, mas por enquanto, vamos seguir a aula, porque nos dois. Se for acompanhar no YouTube, a aula tem que estar redondinha. Fala redondinha assim, né? Nossa, redondinha assim, né? Todo complicado aqui. Vamos lá, então. Eu vou colocar na tela uma cantiga de amigo. Vou ler para vocês, a cantiga de amigo de Dom Diniz. Ai flores do verde pino. Se saberes novas do meu amigo, ai Deus, eu é? Ai flores do verde ramo. Saberes novas do meu amado, ai Deus, eu é? Saberes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, eu é? Do que você lembra da nossa última aula, da aula de terça-feira, quais características de uma cantiga de amigo estão presentes nesta cantiga? Um minutinho e já voltamos. Então, nós temos aí a participação dos nossos alunos, eles estão falando questão de saudade, a presença da natureza, esses aspectos aqui que prevalecem no chat, professor. Então, isso mesmo, nós estamos participando, apesar de alguns problemas técnicos, vamos levar adiante, porque você merece uma aula muito legal. Olha só. Eu, lírico feminino. Eu, lírico feminino, isso mesmo, estou participando, né? Ótimo, muito obrigado, estou vendo aqui, ó, estou colando aqui no seu chat, tá participando, também é legal. Olha só, gente, a cantiga de amigo tem isso mesmo. Né? Olha, ai flores do verde pinho, saberes novas do meu amigo, novas, ou seja, ela fala, ai flores do verde pinho, ou seja, vocês têm alguma novidade, alguma notícia do meu amigo, no sentido de amigo de amado, aquele que estava com ela e não está mais, né? Esse, ai Deus, eu tipo, ah meu Deus, onde ele está? Vai que as flores respondam para ela, né? A natureza, ela está presente em todos os lugares. Uma flor conversa com a outra, conversa com a outra, conversa com a outra e talvez traga a resposta para ela. Então, o tema é a saudade, é a distância da pessoa amada. Note, a cantiga de amigo tem sempre aquele relacionamento que já aconteceu e o amado vai embora, lutar,
lutar contra os mouros, né, no período medieval, né? E a cantiga de amor é o sofrimento por ser um amor impossível. Falamos sobre isso na aula anterior. Mas não eram apenas esses os únicos temas. Além das cantigas lírico-amorosas, havia as satíricas, que foram classificadas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Então, volta para minha tela que eu vou falar um negócio. Ninguém nunca me falou isso, mas eu imagino assim. Imagina que você vai ter uma festa com o rei, a rainha, né, os nobres, o pessoal do clero, aquela coisa toda, e aí tá todo mundo ali, né, controlado, organizando. E enquanto tá todo mundo da nobreza ali, né, o rei, a rainha, o clero, aí toca a cantiga de amor, cantiga de amigo, né, aquilo ali, bonitinho. Aí acontece o quê? O rei, eu vou dormir, não tá legal, cansei, vou dormir. E aí ele vai embora, o pessoal do clero vai embora, aí fica só o pessoal, né, pro final da festa. Aí no final da festa, professor, imagina. Vão tocar as mesmas músicas? Não, vão tocar outro tipo de música. Aí, na minha cabeça, aí que entra a cantiga de escárnio e maldizer, que são cantigas também, que tradição oral, mas que elas envolvem outros temas, ou os outros temas que não estão ligados ao amor, né, e a tipo de amizade que tem uma mulher por um homem. Não é o lírico masculino, é o lírico feminino. As cantigas satíricas, elas são cantigas de deboche, de crítica, são cantigas em que você tem sempre alguém a ser criticado, alguém a ser debochado, e não raro, presença de palavrões. Aqui seremos muito educadinhos com vocês e apresentaremos para vocês esta cantiga aqui, maravilhosa. Mas antes, espera aí, volta para mim. Imagina assim, teve uma mulher que ela chegou para o poeta e pediu que o poeta fizesse uma poesia, uma trova, né? Uma cantiga para ela. Lembre-se que nesse período as poesias eram cantadas. Então, quando eu falo trova, eu estou falando de uma música, né? Que era o texto da época, a poesia da época. Então, esse poeta decidiu, ela pedia, e ele sempre falava não. E aí o que aconteceu? Um dia, esta mulher foi reclamar, né, com alguém poderoso, provavelmente o rei, provavelmente alguém que tinha poder sobre esse poeta. E aí o poeta ficou assim, tá, e fez a cantiga. A cantiga é essa que leremos agora, preste bem atenção, vamos lá. O nome da cantiga é Ai, Dona Feia, foste vos queixar, de João Garcia de Guilhade. Ai, Dona Feia, foste vos queixar, que vos nunca louven meu trovar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, Dona Feia, velha e sandia. Dona Feia, se Deus me perdone, pois havedes a tão grande coração, que vos eu loe nessa razão. Vos quero já loar todavia. E vedes qual será a loação, Dona Feia, velha e sandia. Dona Feia, nunca vós eu loei em meu trovar, pero muito trovei. Mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia. E direi-vos como vos loarei, Dona Feia, velha e sandia. Professora Tayana, gostou da minha interpretação? Estou tentando você caprichou, aqui, né? Estou tentando caprichar. Na aula primeira série, sem trabalhar esse aí daí, não tem graça. Verdade. Né? Vamos lá. Gente, um minutinho, compartilhe conosco no chat. A cantiga é escrita em galego e português, eu sei. Você consegue identificar o assunto? Qual é? Um minuto e já voltamos.
Professora Tayana, diga, os alunos conseguem entender alguma coisa? Esse português meio embolado, vamos lá. Vamos lá. Seria uma provocação a beleza da moça? Isso a Maria pergunta. Aí a professora Gisele diz, um deboche a senhora velha, louca, enfim, um massacre. Um lamento amoroso, a Tamires fala, eu suponho. Emanuela fala que é um deboche. O Cláudio diz que é um sentimento de um homem sobre uma mulher. Que sentimento, né? Eu vou lembrar de todas essas respostas, que estão todas dentro, são pertinentes, mas antes de nós irmos para o conteúdo do poema, eu queria que nós respondêssemos mais uma perguntinha, que seria esta. Quais palavras rimam entre si neste poema? A gente fala de rima do ritmo, né, que é uma cantiga, lembrem-se. Para esta resposta, um minutinho e já voltamos. Então, vamos para o ritmo, né? Geralmente, as palavras que rimam geram um ritmo, né, nos poemas, deixando o ritmo mais rápido, mais lento, dá o tom da leitura. Professora Tayana, identificaram as rimas? Sim, o Murilo respondeu aqui, trobar, cantar e deixar. Olha só o que ele colocou. E teve a Havana também que colocou, perdão, corazón. Isso, olha só na tela como é que ficou. Olha lá, tudo lá, certinho. Coloridinho, olha, queixar, trobar, cantar, loar, né? Todavia, sandia, perdão, coração, razão, loação, todavia, sandia. Loei, trovei, farei, loarei, todavia e sandia. Nós temos uma sequência de rimas, olha, sempre você tem 3 conjuntos de versos e quebra o verso por uma outra que vai rimar depois. Nós temos sempre uma sequência, né? Na tela, por favor, as rimas sempre têm a mesma sequência. 3, aí muda de novo, muda. 3, muda, ou seja, sempre seguindo o mesmo. Ar, on e ei, né? Ou seja, é um trabalho feito, né, para gerar musicalidade. Lembrando que isso é uma cantiga, né? Uma cantiga satírica, né? Uma cantiga satírica, nesse caso, uma cantiga de escárnio. Agora, para que não fique dúvidas, vamos para uma tradução? Olha só, a tradução que eu fiz desta cantiga. Não que eu, né? Que nós fizemos. Ai, dona feia, você foi reclamar que eu nunca te louvo em meu cantar. Mas agora quero fazer um cantar em que te louvarei de qualquer modo. E veja como quero te louvar, dona feia, velha maluca. Dona feia, que Deus me perdoe, pois você tem tão grande desejo de que eu vos louve. Por este motivo, quero vos louvar, já que, de qualquer jeito. E veja qual será a louvação, dona feia, velha e maluca. Dona feia, eu nunca te louvei. Em meu trovar, embora tenha trovado muito, mas agora já farei um bom cantar, em que vos louvarei de qualquer maneira, e lhe direi como lhe louvarei. Dona feia, velha e maluca. Então, deu para perceber que os alunos entenderam bastante. Sim. Alguns acreditam que ficaram, nossa, tudo misturado, né? Então, agora, com a passagem para a língua portuguesa de hoje, né, a linguagem padrão de hoje, deu para ficar um pouquinho mais claro. Ele chamando a mulher de louca, de maluca e feia, né? De feia e velha. Feia, velha e louca, maluca. Isso é um pouquinho complicado, né? Mas vamos lá. Quais são as características das cantigas satíricas? Primeiro, as de escárnio. As cantigas de escárnio, elas geralmente têm uma crítica indireta. Normalmente a pessoa satirizada não é identificada. Uma linguagem trabalhada, cheia de sutilezas, trocadilho e ambiguidades. E a presença da
ironia. A ironia. E também as cantigas de maldizer. Uma crítica indireta, uma crítica direta. Geralmente a pessoa satirizada é identificada. Linguagem agressiva, direta, por vezes obscena. E a presença de zombaria. Então é basicamente assim. A diferença entre as cantigas de escárnio e maldizer é que a cantiga satírica de escárnio, ela não identifica o objeto da agressão. E a cantiga de maldizer identifica. É isto. Então, vamos para mais uma perguntinha. Em 30 segundinhos a gente já volta. A cantiga Ai Dona Feia, Fosse Vos Queixar, de João Garcia de Guilhardi, é de escárnio ou de maldizer, na sua opinião? Vamos lá, as respostas dos alunos. Alguns estão dizendo aqui, maldizer, deixa eu ver o que a maioria está falando, escárnio, tá aqui. É porque eles estão com dificuldade também hoje no sistema. Não utilizar o sistema. Mas, gente, tudo bem. Olha só, a cantiga de escárnio, geralmente, ela não identifica. A gente sabe que é uma mulher e não sabe quem é. Se fosse de maldizer, diria Dom tal, Dom Pai Muniz, João da Silva, José Pereira, falaria o nome da pessoa. A gente sabe que é uma dona feia, não sabemos quem é. Então, é uma cantiga de escárnio, cantiga satírica de escárnio. Então, um resuminho do que falamos hoje na tela. De acordo com a historiografia, a Idade Média posiciona-se entre os séculos V e XV. Foi nesse período que o trovadorismo, movimento literário, se desenvolveu. Nesse contexto, é comum depararmos-nos com termos como música, instrumentos musicais, viola, lira, flauta e harpa. Vassalagem, cavalaria, feudalismo, subjetividade, cristianismo e cancioneiros. Além desses, a literatura trovadoresca apresenta-nos as cantigas que se classificam em de amor, de amigo, escárnio e de maldizer. Resumindo assim para vocês, as cantigas lírico-amorosas, amor e amigo, as cantigas satíricas, escárnio e maldizer. Aprofundaremos mais isto nas próximas aulas ainda, tá bom? Atividade complementar para vocês na tela. Escreva no seu caderno uma mensagem curta respondendo à cantiga Ai Dona Feia, Fosse Vos Queixar, de João Garcia de Guilhardi. Ponha-se no lugar da dona feia da cantiga ou de alguém que a está representando. Use a língua portuguesa. Apresente a sua resposta ao seu professor. Depois, compartilhe nas suas redes sociais ou naquelas da sua escola. Use a hashtag #EuNoCMSP. É assim, tem a cantiga Dona Feia, você é a Dona Feia da história ou representa ela. E escreva um bilhete, uma carta, alguma coisa respondendo ao Garcia de Guilhardi. Cara, olha só, eu achei legal, não gostei. Responda à provocação da cantiga, tá bom? Gente, por hoje é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado, professora Tayana. Obrigado, professor Mauro, alunos, professores. E a gente que não conseguiu assistir direito, depois dá um pulinho no YouTube lá e corrige isso daí, tá bom? Independentemente disso, pelo conteúdo da aula, participe, conte pra gente o que você achou da aula que você acabou de assistir. Então, vai aparecer para vocês o link, o QR Code, e você nos conte o que achou desta aula. Um grande abraço. Isso, ó, tá aí na tela para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.